No Brasil, a gente aprende desde cedo que o lar é mais do que um lugar físico, é memória, cultura, espiritualidade e proteção. Mas a verdade é que, muitas vezes sem perceber, abrimos espaço para coisas que acabam interferindo na paz da casa e até no agir de Deus dentro dela. E é por isso que hoje vamos falar sobre 7 coisas que podem estar interrompendo as bênçãos no seu lar, detalhes que passam despercebidos, mas causam um impacto enorme na vida espiritual da família. Agora, antes de continuarmos, eu quero te pedir algo especial. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e comenta aqui embaixo, Jesus te ama. Porque eu vou responder um por um. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Você já ouviu o pastor Silas Malafaia ensinar que o lar deve ser um lugar de paz, mas talvez perceba que nem sempre isso é verdade. Às vezes, conflitos aparecem sem explicação e o ambiente fica pesado. Com o tempo, você percebe que existe algo espiritual por trás de certas situações. Nem tudo o que acontece em casa é apenas emocional ou coincidência. Há momentos em que você sente um peso que não consegue explicar com palavras. Foi ouvindo esses ensinamentos que você começou a enxergar essa realidade. Porque a presença de Deus encontra resistência quando algo está fora do lugar. Você também aprende que muitos cristãos sofrem porque não identificam o que atrapalha espiritualmente. O pastor Silas Malafaia sempre diz que luz e trevas não andam juntas. E quando algo dentro do seu lar está desalinhado, a paz se torna instável. Isso faz você olhar para sua casa com outro tipo de atenção. Pequenas escolhas que parecem inofensivas acabam abrindo brechas sem perceber. E isso influencia diretamente o comportamento e o clima familiar. Por isso, você entende a importância de vigiar o que entra no seu lar. Outra lição que você aprende é que o inimigo trabalha de maneira sutil. Coisas que parecem bonitas, decorativas ou culturais podem ter significado contrário à sua fé. Sem perceber, você pode guardar objetos que carregam mensagens espirituais negativas. Esses detalhes, por menores que sejam, afetam o ambiente da sua casa. O pastor ensina que não é superstição, mas discernimento espiritual. O mundo espiritual influencia o natural, mesmo quando ninguém vê. E muitas vezes, pequenas portas abertas geram grandes problemas mais tarde. Por isso, você passa a analisar com cuidado o que está ao seu redor. O pastor Silas Malafaia reforça que o cristão precisa se posicionar com firmeza. Não adianta orar e continuar guardando aquilo que Deus reprova. Essa percepção te ajuda a crescer espiritualmente e ajustar algumas escolhas. Você entende que Deus quer te abençoar, mas também quer obediência. Assim, começa a rever hábitos, objetos e atitudes dentro do seu lar. E logo nota mudanças no ambiente e até no seu coração. Com essa nova visão, você percebe que muitas pessoas vivem presas sem perceber. O pastor sempre destaca que a libertação começa quando você reconhece o problema. E quando você faz isso, consegue identificar o que bloqueia sua vida. É aí que entende que existem coisas que realmente interrompem bênçãos. Não por superstição, mas por ignorar princípios espirituais importantes. Então você decide buscar entendimento e transformação dentro da sua casa. E agora está pronto para descobrir as 7 coisas que podem estar bloqueando suas bênçãos. Você começa a perceber que algumas escolhas simples do dia a dia podem estar interrompendo as bênçãos de Deus no seu lar. O pastor Silas Malafaia sempre alerta que aquilo que você tolera, permanece. E muitas vezes, você tolera coisas que não combinam com a fé que professa. Ao olhar ao redor da sua casa, encontra objetos e hábitos que antes não incomodavam. Mas agora entende que podem estar influenciando o ambiente espiritual. É como se algo drenasse sua paz sem que você percebesse de onde vinha. E tudo isso começa a fazer mais sentido à luz dos ensinamentos bíblicos. Uma das primeiras coisas que você aprende é que símbolos e objetos com referência ao oculto geram brechas espirituais. O pastor explica que aquilo que representa trevas não pode ser tratado como decoração inocente. Quando você guarda esses itens, cria um conflito espiritual dentro da sua própria casa. Porque a presença de Deus não habita onde a mistura com aquilo que o desonra. Você talvez nunca tenha pensado nisso antes, mas agora enxerga claramente. Cada objeto tem uma origem, um significado e uma influência. E você entende a necessidade de remover tudo aquilo que não glorifica ao Senhor. Outro ponto importante que você começa a notar é o ambiente emocional que você mesmo alimenta. O pastor Silas Malafaia ensina que palavras criam atmosferas, e isso é totalmente bíblico. Quando há gritaria, acusações e discussões constantes, sua casa perde a paz. Você percebe que não adianta expulsar o mal enquanto você mesmo chama com atitudes. A mudança precisa ser espiritual, mas também prática e diária.
E você entende que permitir palavras destrutivas cria barreiras para as bênçãos. Então começa a cuidar do que fala e do clima emocional do seu lar. Você também aprende que negligenciar a vida espiritual abre espaço para a ação do inimigo. Quando você deixa de orar, de ler a Bíblia e de buscar a Deus, seu lar fica vulnerável. O pastor sempre reforça que onde não há luz, as trevas tomam espaço naturalmente. E você percebe que, em alguns momentos, deixou a rotina engolir sua comunhão com Deus. Isso afeta sua casa, seu humor, sua família e até suas decisões. A falta de vida espiritual cria brechas que você nem percebe imediatamente. Mas agora você entende a importância de manter seu lar alimentado pela presença de Deus. Ao juntar todas essas percepções, você começa a enxergar sua casa como um território espiritual. Um lugar que deve refletir a presença do Senhor e ser protegido contra qualquer influência contrária. Os ensinamentos do pastor te ajudam a ver que nada é apenas um detalhe. Tudo o que está no ambiente afeta o que entra e o que sai espiritualmente. E você entende que cada atitude sua contribui para abrir portas ou fechá-las. Por isso, começa a tomar decisões intencionais para proteger o seu lar. E se prepara para conhecer as próximas revelações que vão transformar ainda mais sua casa. Você começa a entender que o inimigo não entra apenas pelas grandes portas, mas principalmente pelas pequenas brechas. O pastor Silas Malafaia sempre destaca que o diabo trabalha na sutileza, tentando agir onde você menos percebe. E quando você não presta atenção aos detalhes, acaba permitindo influências contrárias dentro do seu lar. Certas escolhas, certos hábitos e até certas amizades impactam o ambiente espiritual. Você percebe que tudo que tolera vira parte da rotina. E nem sempre aquilo que parece normal é realmente inofensivo. Por isso, você decide observar com mais cuidado tudo o que te cerca. Uma dessas brechas está nos conteúdos que você consome diariamente. Filmes, músicas e até redes sociais podem trazer mensagens espirituais perigosas. O pastor sempre alerta que aquilo que você alimenta na mente acaba moldando o ambiente da casa. E você percebe que, muitas vezes, se expôs a coisas que tiravam sua paz. Quando você consome material que promove violência, imoralidade ou ocultismo, algo muda no clima espiritual. Mesmo que pareça entretenimento, isso influencia suas emoções e pensamentos. Por isso, você começa a filtrar melhor o que entra pelos seus olhos e ouvidos. Outra brecha importante está no ressentimento guardado. O pastor Silas Malafaia ensina que mágoa é uma arma silenciosa do inimigo para destruir lares. Quando você guarda tristeza, raiva ou falta de perdão, cria uma atmosfera pesada ao redor. E isso afeta não só você, mas todos da casa. A paz de Deus não flui onde existe aprisionamento emocional. Você percebe que perdoar não significa concordar com o erro, mas se libertar dele. E decide liberar seu coração para que a presença de Deus possa agir novamente. Você também aprende que a desordem espiritual começa com pequenas negligências. Coisas como orações adiadas, cultos ignorados e momentos de comunhão deixados para depois enfraquecem sua autoridade espiritual. O pastor sempre ensina que quem não alimenta a fé, perde sensibilidade para as coisas de Deus. E você percebe que muitos problemas começaram quando deixou de priorizar o espiritual. A rotina corre, a mente se enche de preocupações, e Deus vai ficando em segundo plano. Mas agora você entende que precisa voltar ao primeiro amor. Porque uma casa sem vida espiritual se torna vulnerável. Ao identificar tudo isso, você percebe que não se trata apenas de objetos, mas de posturas. Você entende que Deus deseja abençoar seu lar, mas também deseja ver transformação em você. O pastor sempre diz que mudança espiritual começa quando você decide obedecer. E agora, com essa clareza, você se sente pronto para limpar aquilo que não serve. Tanto no ambiente físico quanto no emocional e no espiritual. Você percebe que a mudança já começou dentro do seu coração. E se prepara para receber revelações ainda mais profundas na próxima parte. Agora que você já reconhece as brechas, entende que Deus quer restaurar completamente o ambiente da sua casa. O pastor Silas Malafaia sempre ensina que restauração começa com decisão, e você está tomando essa decisão hoje. Você percebe que não basta apenas remover aquilo que atrapalha, é preciso preencher o espaço com a presença de Deus. E isso acontece através de práticas simples, mas poderosas, que transformam qualquer ambiente. A mudança começa quando você decide trazer luz onde antes existia confusão. E Deus honra quando você dá o primeiro passo. Você sente que é o momento certo de recomeçar. Uma das primeiras atitudes que você toma é consagrar seu lar ao Senhor. O pastor ensina que a consagração é um ato espiritual que estabelece autoridade e proteção.
Você ora em cada cômodo, declarando que sua casa pertence a Deus. Ao fazer isso, percebe uma leveza diferente no ar, como se algo fosse removido espiritualmente. Porque quando você chama a presença de Deus, tudo que é contrário precisa sair. E esse sentimento fortalece sua fé e sua convicção. Você percebe que a atmosfera espiritual realmente pode mudar. Parágrafo 18. 7 linhas. Você também decide alimentar diariamente sua vida com a palavra. O pastor Silas Malafaia sempre reforça que o cristão que conhece a Bíblia tem autoridade. E quando você lê a palavra dentro do seu lar, está trazendo luz para o ambiente. Isso influencia seus pensamentos, suas emoções e até suas decisões. A Bíblia não é apenas um livro, é um direcionamento para a guerra espiritual. E você começa a sentir segurança e estabilidade emocional ao praticá-la. Sua casa se torna um lugar onde Deus é honrado todos os dias. Outra atitude poderosa que você abraça é o louvor. O pastor sempre ensina que onde há louvor, o inimigo não permanece. Quando você coloca músicas que exaltam a Deus, o clima da casa muda completamente. A paz começa a envolver cada cômodo e até as tensões diminuem. O louvor abre portas para a ação de Deus e fecha portas para ataques espirituais. E você percebe que sua casa estava precisando desse ambiente de adoração. O louvor se torna parte da sua rotina e traz vida nova ao seu lar. Depois de todas essas mudanças, você entende que manter a presença de Deus no lar é um processo contínuo. O pastor Silas Malafaia sempre diz que bênção não é coincidência, é escolha. E você está escolhendo, dia após dia, alinhar sua vida aos princípios de Deus. Agora, seu lar não é apenas um espaço físico, mas um ambiente espiritual saudável. Você removeu o que bloqueava, restaurou o que estava enfraquecido e abriu caminho para novas bênçãos. E sente que Deus está começando algo novo na sua vida e na sua família. O que antes era peso agora se torna testemunho daquilo que Deus fez dentro da sua casa. Agora que você percorreu cada parte desse processo, percebe que Deus estava te preparando para algo maior. O pastor Silas Malafaia sempre destaca que quando você descobre a causa, a solução chega mais rápido. E foi exatamente isso que aconteceu no seu lar. Luz entrou onde havia escuridão. Você reconheceu brechas, removeu o que atrapalhava e decidiu obedecer a Deus. Essa mudança não foi apenas externa, mas começou dentro de você. E toda transformação verdadeira nasce no coração antes de aparecer nos ambientes. Agora você está pronto para viver uma nova fase. Você entende que bênção não é apenas prosperidade, mas presença. Quando Deus habita no seu lar, tudo ao redor encontra equilíbrio. O pastor sempre ensina que a bênção que Deus dá ninguém pode interromper. E agora você sente essa segurança, essa certeza espiritual que antes não tinha. Você percebe paz onde antes havia confusão, clareza onde antes havia dúvida. Isso porque o ambiente espiritual foi realinhado à vontade de Deus. E esse realinhamento abre portas para uma nova temporada de vitória. Você também aprende que manter a casa espiritualmente protegida é uma prática contínua. Não é algo que você faz uma vez e esquece, é um estilo de vida. O pastor Silas Malafaia sempre reforça que vigilância é parte da maturidade cristã. E agora você está mais atento ao que entra no seu lar, no seu coração e na sua rotina. A sensibilidade espiritual que você desenvolveu te ajuda a identificar rapidamente o que não pertence a Deus. Com isso, você evita novos bloqueios e conserva a paz que conquistou. Porque proteger sua casa também é uma forma de honrar ao Senhor. Você descobre que quando o ambiente muda, a família muda junto. As relações ficam mais leves, as conversas mais saudáveis e os conflitos diminuem. A presença de Deus não transforma apenas paredes, mas transforma pessoas. E você começa a ver frutos dessa mudança na sua casa e na sua vida diária. O pastor sempre diz que onde Deus reina, a ordem se estabelece. E agora você vê essa ordem tomando forma, trazendo estabilidade emocional e espiritual. Sua casa se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Ao finalizar essa jornada, você percebe que Deus estava te chamando para esse momento há muito tempo. Nada foi por acaso, nem a inquietação, nem o peso espiritual que você sentia. Tudo foi um convite para restaurar o que havia sido perdido. E hoje, depois de remover bloqueios e abrir espaço para o Espírito Santo, você vive algo novo. O pastor Silas Malafaia sempre ensina que quando você obedece, Deus honra. E agora você está pronto para viver bênçãos que antes estavam interrompidas. Seu lar se torna, finalmente, um lugar onde Deus se agrada de habitar. À medida que você avança nessa caminhada, percebe que Deus não apenas restaurou o ambiente do seu lar, mas também fortaleceu sua identidade espiritual.
O pastor Silas Malafaia sempre diz que o cristão precisa saber quem é em Cristo para não ser abalado. E agora você sente essa firmeza dentro de você, como uma base que antes faltava. As mudanças que aconteceram em casa também aconteceram no seu interior. Você se tornou mais sensível à voz de Deus e mais resistente às influências negativas. Isso te coloca em um novo nível de maturidade espiritual. E você entende que essa transformação é parte do propósito que Deus tem para a sua vida. Você também percebe que sua casa pode se tornar um lugar de cura para outros. O pastor sempre lembra que aquilo que Deus faz em você não é só para você, mas para quem está ao seu redor. Agora, quando amigos e familiares entram no seu lar, sentem a paz que antes faltava. É como se o ambiente carregasse uma presença que acolhe e transforma. Isso acontece porque você tomou a decisão de honrar a Deus no ambiente físico e espiritual. E onde Deus habita, a atmosfera muda completamente. Seu lar se torna um instrumento nas mãos do Senhor. Com o tempo, você entende que sua autoridade espiritual aumentou. Antes, certas situações te desestabilizavam facilmente, mas agora você reage com fé. O pastor Silas Malafaia ensina que quem conhece a palavra tem armas espirituais para vencer. E você começa a usar essas armas com consciência e convicção. A oração se torna mais viva, o discernimento mais claro e a coragem mais forte. Você não é mais afetado pelo que antes te enfraquecia. Agora você enfrenta batalhas espirituais com outra postura. Outro ponto que você aprende é que a presença de Deus gera proteção contínua. O pastor diz que onde há luz constante, as trevas não encontram espaço para retornar. E você percebe isso na prática, porque tentações, conflitos e confusões começam a perder força. Sua casa não é mais vulnerável como antes, porque há vigilância e fé. Até mesmo situações que antes traziam desânimo agora são enfrentadas com confiança. Você percebe que não está mais sozinho, Deus caminha com você todos os dias. Essa certeza traz paz ao seu coração. Ao olhar para tudo que viveu, você entende que essa jornada foi um divisor de águas. Sua casa deixou de ser apenas um local físico e se tornou um ambiente espiritual forte. Você aprendeu a limpar, proteger, consagrar e manter o que Deus te deu. E agora está preparado para viver uma nova fase cheia de propósito e direção. O pastor Silas Malafaia sempre ensina que bênção é consequência de escolhas espirituais. E você fez essas escolhas com firmeza e coragem. Por isso, agora vive não apenas um lar transformado, mas uma vida renovada diante de Deus. À medida que você continua nesse processo de mudança, percebe que Deus está te preparando para algo ainda maior. O pastor Silas Malafaia sempre ensina que Deus honra quem leva a vida espiritual a sério. E agora você compreende o quanto essa responsabilidade transforma seu destino. Sua visão fica mais clara, suas decisões mais firmes e sua fé mais madura. Você já não reage como antes, porque agora discernimento espiritual te guia. As situações que antes te abalavam agora se tornam oportunidades de crescimento. Esse amadurecimento é fruto da presença de Deus habitando no seu lar. Você começa a notar que até sua disposição emocional mudou. O peso que antes te acompanhava foi substituído por uma paz constante e profunda. O pastor costuma dizer que a paz de Deus não depende das circunstâncias. E você começa a viver essa verdade diariamente, percebendo como Deus sustenta sua mente. Mesmo quando problemas surgem, você não perde o equilíbrio interior. Sua casa agora é um ambiente que fortalece e não que consome suas energias. Essa mudança é um sinal claro de que a atmosfera espiritual foi transformada. Outro fruto dessa mudança é a restauração de relacionamentos dentro da sua casa. Conflitos que pareciam impossíveis de resolver começam a se dissipar naturalmente. O pastor Silas Malafaia sempre ensina que onde Deus reina, o amor volta a florescer. E você percebe isso quando conversas se tornam mais leves e respeitosas. A compreensão cresce, a paciência aumenta e o clima familiar melhora. Não é obra humana, mas fruto da presença do Espírito Santo no ambiente. Sua casa se torna um lugar onde as pessoas encontram acolhimento e não tensão. Você também se torna mais atento às pequenas atitudes diárias. Agora entende que tudo o que entra no seu lar contribui para manter a paz ou quebrá-la. O pastor sempre lembra que vigilância é um ato de proteção espiritual. Por isso, você observa hábitos, conversas e até influências externas com mais cuidado. Essa sensibilidade te ajuda a evitar que velhas brechas sejam reabertas. Você cria uma cultura espiritual saudável dentro da sua casa. E isso garante que as bênçãos continuem fluindo sem interrupções. Com o tempo, você percebe que sua fé se tornou mais prática. O que antes era apenas teoria agora se transforma em atitudes diárias.
O pastor Silas Malafaia sempre diz que fé sem prática é religião morta. E você leva isso a sério, aplicando os princípios bíblicos em tudo o que faz. Sua casa se torna um reflexo da sua fé viva e atuante. Isso muda a forma como você lida com desafios e decisões importantes. A fé se torna sua base, sua força e sua direção. Você também percebe que sua autoridade em oração aumentou. Antes você orava com dúvida, agora ora com convicção e firmeza. O pastor sempre ensina que o cristão precisa orar como quem sabe que Deus responde. E essa confiança transforma sua vida espiritual e suas batalhas internas. Minutos de oração agora têm impacto que antes você não percebia. Você sente que suas palavras carregam mais peso espiritual. Isso é resultado da aliança que você renovou com Deus dentro do seu lar. A presença de Deus também te traz mais clareza para enfrentar decisões difíceis. Coisas que antes geravam confusão agora se tornam claras e simples. O pastor Silas Malafaia ensina que quem anda com Deus recebe direção sobrenatural. E você experimenta isso quando percebe respostas chegando ao seu coração. Deus começa a te mostrar caminhos que antes você não enxergava. Essa direção divina evita erros e te protege de escolhas precipitadas. Você começa a viver com um senso de propósito muito mais forte. Com a casa alinhada espiritualmente, até a sua saúde emocional melhora. O ambiente de paz reduz ansiedade, medos e pressões invisíveis. O pastor sempre diz que a alma sente o ambiente em que vive. E agora sua alma encontra descanso onde antes havia inquietação. Você dorme melhor, pensa mais claro e sente mais esperança. Tudo isso é fruto da atmosfera que você decidiu construir com Deus. Sua casa se torna um refúgio, um lugar onde sua mente encontra paz. Você começa a notar que até oportunidades começam a surgir. Coisas que antes estavam travadas agora começam a fluir naturalmente. O pastor sempre afirma que Deus abre portas quando você alinha sua vida espiritual. E sua experiência confirma isso de maneira clara e real. Projetos avançam, portas se abrem e caminhos que pareciam fechados se destravam. Você entende que isso não é acaso, é consequência espiritual. É Deus honrando a obediência que você decidiu ter. Ao olhar para tudo que Deus fez, você entende que essa jornada valeu a pena. Seu lar foi curado, sua fé fortalecida e sua vida transformada. O pastor Silas Malafaia sempre ensina que quando Deus muda um lar, muda gerações. E agora você vê que sua mudança também alcança sua família e seu futuro. Você vive uma nova história, com mais luz, paz e propósito. O que era peso virou testemunho, o que era brecha virou proteção. E sua casa agora é um lugar onde Deus verdadeiramente habita. Agora que você contempla tudo o que Deus fez no seu lar, percebe como cada passo foi guiado. O pastor Silas Malafaia sempre enfatiza que nada na vida espiritual é por acaso. E você enxerga isso claramente ao lembrar das mudanças que viveu. O que parecia impossível se tornou realidade diante dos seus olhos. A graça de Deus revelou caminhos que você nem imaginava existir. Sua casa se tornou o testemunho vivo da fidelidade de Deus. E isso fortalece ainda mais sua fé para seguir adiante. Você entende que manter as bênçãos é tão importante quanto recebê-las. O pastor ensina que vigilância espiritual é o segredo da continuidade. E agora você vive com essa consciência, cuidando do seu lar com sabedoria. Cada atitude sua se torna uma semente plantada no ambiente da sua casa. E cada semente produz frutos que abençoam a todos que convivem com você. Você descobre que a vida espiritual é uma jornada diária, não um evento único. E isso te dá maturidade para permanecer firme. Você também percebe que seu relacionamento com Deus se tornou mais íntimo. Antes você buscava respostas, agora busca a presença. O pastor Silas Malafaia sempre diz que quem busca Deus de verdade nunca sai de mãos vazias. E sua experiência confirma essa verdade com profundidade. Você sente Deus mais perto, mais presente e mais real em tudo. Essa intimidade te sustenta nos dias bons e nos dias difíceis. É como se seu coração tivesse encontrado finalmente o seu lugar. O mais impressionante é perceber como sua casa agora influencia outras vidas. Amigos, parentes e até vizinhos começam a notar a diferença. O pastor ensina que um lar cheio da presença de Deus se torna um farol. E você vê isso quando pessoas procuram conselhos, conforto ou simplesmente paz. Seu testemunho se torna uma extensão da transformação que viveu. Sua casa deixa de ser apenas sua e passa a ser instrumento de Deus. E isso aumenta ainda mais sua responsabilidade espiritual. Você também se sente mais preparado para enfrentar tempestades futuras. Porque agora você sabe que não enfrenta nada sozinho.
O pastor Silas Malafaia sempre declara que o cristão preparado vence antes da luta começar. E essa preparação está dentro de você, firme e consolidada. Sua mente não se abala como antes, seu espírito não desiste tão fácil. Você desenvolveu uma fé consistente, madura e prática. E isso muda completamente a forma como você caminha pela vida. Ao olhar para sua família, você se enche de gratidão. Cada mudança que Deus fez no seu coração influenciou quem vive ao seu redor. O pastor sempre lembra que um lar transformado começa por um coração transformado. E foi exatamente isso que aconteceu com você. A cura de Deus tocou áreas profundas que estavam há anos adormecidas. E o amor voltou a ocupar espaços que antes estavam dominados por conflitos. Esse milagre não será esquecido por ninguém da sua casa. Você também percebe que suas prioridades foram reorganizadas. O que antes parecia urgente agora perde importância diante de Deus. O pastor Malafaia ensina que quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo se encaixa. E a ordem divina reestabelece equilíbrio na sua rotina. Você passa a valorizar mais a espiritualidade do que a correria diária. Cada decisão sua agora considera princípios bíblicos e sabedoria do alto. Sua vida inteira ganha novo significado por causa dessa escolha. A presença de Deus também trouxe renovação à sua esperança. Aquilo que você já tinha desistido volta a parecer possível. O pastor sempre declara que Deus é especialista em ressuscitar sonhos. E agora você vê promessas antigas ganhando vida dentro de você. Sua fé reacende, sua visão se amplia e sua coragem renasce. Você percebe que nada está perdido quando Deus está no controle. E essa esperança te impulsiona para novos passos. Com o coração renovado, você começa a estabelecer novas metas espirituais. Sente vontade de crescer ainda mais, aprender mais e mergulhar mais fundo em Deus. O pastor Silas Malafaia reforça que crescimento espiritual é uma escolha diária. E você decide continuar investindo no seu relacionamento com Deus. Sua casa se torna um ambiente de aprendizado, oração e disciplina espiritual. A maturidade te leva a desejar coisas mais profundas. E essa busca contínua mantém sua vida sempre alinhada. Você vê que até suas vitórias espirituais ganharam novo significado. Não são apenas conquistas pessoais, mas frutos da presença divina. O pastor sempre diz que tudo que Deus faz tem propósito. E você começa a entender que suas vitórias edificam outras vidas também. Seu testemunho inspira, fortalece e encoraja quem te acompanha. A bênção que Deus derramou no seu lar não ficou apenas ali dentro. Ela se tornou fonte para abençoar muitos ao seu redor. Você também aprende que manter o foco espiritual exige constância. O pastor Malafaia ensina que a fé é construída um dia de cada vez. E essa consciência te ajuda a não relaxar diante das conquistas. Você continua orando, lendo a palavra e mantendo sua casa em ordem espiritual. Sua disciplina fortalece sua fé e protege sua família. Cada ato de obediência faz seu lar permanecer protegido. E essa constância mantém as portas do céu abertas sobre sua casa. O ambiente da sua casa agora carrega uma leveza que você nunca imaginou. O peso espiritual se foi, e no lugar dele veio uma paz profunda. O pastor sempre afirma que onde o Espírito Santo reina, há liberdade. E você começa a experimentar essa liberdade em todas as áreas. Não há mais opressão, apenas presença, luz e descanso. Essa transformação é visível, palpável e impossível de negar. Seu lar se torna um lugar de cura para todos que entram. Você percebe que Deus transformou não apenas sua casa, mas também a sua história. O pastor Silas Malafaia sempre declara que Deus muda destinos, não só momentos. E agora você vive um destino diferente, mais leve, mais firme e mais abençoado. As decisões que você toma hoje impactam gerações futuras. Sua fé deixará um legado poderoso para sua família. O que Deus começou no seu lar continuará por muitos anos. Porque você permitiu que ele fosse o centro de tudo. Ao chegar até aqui, você entende que essa jornada é apenas o começo. O pastor sempre lembra que Deus tem níveis mais altos para quem permanece fiel. E você sente que está pronto para viver esses novos níveis. Seu coração está mais sensível, sua fé mais madura e sua casa mais fortalecida. Você está preparado para experiências ainda maiores com Deus. Essa transformação abriu portas para novas temporadas espirituais. E você entra nelas com confiança, gratidão e expectativa. Ao encerrar essa caminhada, você olha para trás e só consegue agradecer. Deus restaurou sua casa, curou seu coração e trouxe luz onde havia escuridão.
O pastor Silas Malafaia sempre diz que quem anda com Deus nunca termina pior do que começou. E sua vida prova essa verdade de forma clara e poderosa. Você vive um novo tempo, cheio de paz, direção e propósito. Seu lar agora é um altar vivo da presença de Deus. E você sabe, essa transformação nunca mais será perdida.